A Renault escolheu Portugal para a apresentação internacional da sexta geração do Renault Clio e nos próximos minutos vou-vos apresentar tudo aquilo que precisam de saber sobre este modelo que nasceu em 1990 e que em 2026 vai ter muitas novidades. Interior, exterior, equipamento, motorizações e preço. Tudo nos próximos minutos em mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Se há modelo que em Portugal dispensa apresentações é o Renault Clio, um modelo que já vendeu mais de meio milhão de unidades no nosso país e nesta sexta geração reforça a tecnologia, despede-se dos motores diesel, aposta na tecnologia híbrida e não desiste dos motores tradicionais a gasolina. As primeiras unidades chegam já no início de 2026 por preços que se vão iniciar nos 22 mil euros. Como já perceberam, em termos estéticos não sobrou praticamente nada da geração anterior. Temos agora uma grelha totalmente redesenhada e também uma nova assinatura luminosa bipartida. Temos aqui estes LEDs bastante agressivos e também esta assinatura luminosa em C. Relativamente a proporções, foi aqui que o Clio mudou mais, sobretudo em comprimento. São mais 6,7 cm de comprimento. Já vamos ver o que é que acontece em termos de interior e espaço bagageira neste modelo que cresceu como nunca. Mas uma das medidas mais importantes é a largura. Temos agora 3,9 cm a mais face à geração anterior. E isto quer dizer que em estrada a sua postura pode também ter alterado um pouco. Ele está mais plantado à vista, vamos ver se em estrada também está um pouco mais plantado. Sobretudo porque esta versão que eu estou a testar é a versão Esprit Alpine, a versão mais esportiva de todas, aquela que tem as jantes de maiores dimensões e também os detalhes que enaltecem um pouco mais o espírito esportivo deste modelo. Mas ali ao fundo está a olhar para mim uma versão Tecno, que é a versão abaixo desta, e mesmo assim continua a ter um design bastante desportivo, sobretudo na traseira. Mas já lá vamos. Agora vamos falar aqui da lateral. Não temos muitos elementos, temos aqui apenas estes rasgos a todo o comprimento para dar um pouco mais dinamismo a esta parte e temos também aqui o puxador escondido e como podem ver esta parte é muito importante para as famílias. A abertura da porta é bastante ampla para simplificar a entrada e a saída das cadeirinhas. Relativamente à traseira, quanto a mim, é uma das partes mais polémicas, mas também mais interessantes desta sexta geração. Não me parece um carro francês, parece mais um carro italiano devido ao facto de termos aqui estes farolins bipartidos. Mas gostos à parte, uma coisa é indiscutível, a bagageira cresceu. Temos agora 391 litros de capacidade. O que é que isto significa? Significa que o Clio está mais apto que nunca para todos aqueles compromissos familiares. É verdade que é um utilitário, mas face à primeira geração que nós conhecemos em 1990, já viram bem a evolução que o Clio conheceu, já percebemos por fora, agora vamos ver o que é que evoluiu por dentro. Nem sei muito bem por onde começar porque há muitas novidades no interior desta sexta geração. Vamos começar se calhar pela qualidade dos materiais. Temos materiais suaves ao toque aqui nas partes intermédias do tablier, já nas partes superiores temos materiais duros ao toque. Independentemente disso, a verdade é que a qualidade de montagem parece-me francamente elevada. Se vocês já não entram num Renault há vários anos, vão ficar surpreendidos com a evolução que a marca francesa tem conhecido ao longo dos últimos anos. Está num patamar mesmo muito elevado. Relativamente a esta unidade, é uma unidade Esprit Alpine, como eu já disse, portanto temos estes bancos muito interessantes com este acabamento em alcantara, não só nas portas mas também no tablier e também esta imitação de titânio aqui neste cromado do tablier. Já as versões Tecno não têm acabamentos em alcantara, mas têm uns acabamentos muito interessantes e face à diferença de preço entre uma versão e a outra, eu não sei qual é que haveria de escolher, mas sobre os preços já vamos falar mais adiante. Em termos de tecnologia, este carro tem um sistema de infoentretenimento totalmente desenvolvido pela Google e depois trabalhado a posteriori pela Renault. Posso dizer que é muito rápido, muito fácil de utilizar e com os comandos de voz que funcionam mesmo muito bem. Conseguem perceber tudo aquilo que nós dizemos. Afinal de contas, temos ao serviço desta sexta geração do Clio todo o conhecimento de uma multinacional, uma Big Tech como a Google. Mas mesmo assim, a Renault fez muito bem em não se ver livre dos comandos de climatização que continuam a presidir aqui ao centro do habitáculo desta sexta
quinta geração e que tanto jeito dão durante a condução. Em termos de botões aqui no volante, eu sei que isto parece um pouco confuso porque temos muitos botões, mas são fáceis de operar. Aqui temos a haste das mudanças, aqui temos os limpa-para-brisas e aqui temos os comandos do rádio. Depois temos também aqui o botão Multisense, que é para os modos de condução, mas é tudo muito fácil de operar. A parte mais fantástica, quanto a mim, do interior deste modelo é, no entanto, um pequeno botão que está aqui escondido do lado esquerdo. Com este botão nós conseguimos desligar os 29 sistemas de apoio à condução que equipam este modelo. Por exemplo, aqueles pipips do apoio, por exemplo, à leitura dos sinais de trânsito que nos estão sempre a incomodar, nós podemos desligar tudo apenas com um botão. Isso é muito bom. Aqui na parte inferior temos um carregamento por indução para o nosso smartphone, temos também aqui um espaço para porta-copos, mais outro espaço para as tralhas do cotidiano. O travão de mão é sempre elétrico e seja qual for a versão do Clio que vocês escolherem, vão ter sempre acesso a este sistema de infoentretenimento com um ecrã de 10 polegadas. Também tem aqui na parte superior uns botões para ligar e para aumentar e diminuir o volume. Relativamente aos bancos, estes são os bancos mais esportivos de todos. Tem um ótimo apoio e também um excelente conforto e esta, por ser a versão mais equipada, já disse isto, temos também um volante aquecido, bancos aquecidos, enfim, tudo aquilo que necessitamos para uma viagem com todo o conforto que nós podemos esperar de um modelo utilitário como este. Como podem ver, estamos muito bem servidos em termos de cotas de habitabilidade. Eu recordo que meço 1,74 m de altura e tenho espaço suficiente ao nível da cabeça e também ao nível das pernas. O banco está regulado para a minha altura, mas mesmo uma pessoa com, por exemplo, 1,85 m de altura, seguramente teria espaço suficiente aqui nos lugares traseiros. Naturalmente que 5 adultos vão ter dificuldade em viajar aqui atrás, mas para 2 adultos ou para 2 cadeirinhas parece-me um espaço mais do que suficiente. Em termos de materiais, são mais duros ao toque do que aquilo que nós conhecemos ali na dianteira, mas mesmo assim o rigor de montagem parece-me assinalável. Apenas tenho a dizer que gostava de ver aqui umas condutas de ventilação e também umas portas de carregamento para a pequenada, para ligarem os seus dispositivos, mas talvez isso já fosse pedir demais num carro cujos preços se iniciam perto dos 22 mil euros. A unidade do Clio que nós testamos está muito longe dos preços da versão de acesso. Por ser híbrida e ter um motor 1.8 litros, vai custar cerca de 28.990 euros aos portugueses. Deste valor, mais de 4 mil euros são ISV e vão diretamente para os cofres do Estado. A fiscalidade portuguesa é altamente penalizadora desta, que é a versão mais económica e mais eficiente do Clio. Nesta tabela podem ver o preço de toda a gama de lançamento, para já sem as versões bifuel que vão chegar um pouco mais tarde. A parte boa é que não tem de escolher um Clio topo de gama. Por 23.690 euros já tem à vossa disposição esta versão Tecno, cujo nível de equipamento é bastante completo. De todas, é talvez a versão mais equilibrada entre preço e equipamento. Agora resta saber como é que o novo Clio se comporta em estrada. Este primeiro contacto com o Clio vai ser bastante breve, mas não são necessários muitos quilómetros para nós percebermos onde é que este utilitário francês melhorou. E melhorou sobretudo ao nível do comportamento. É verdade que a anterior geração do Clio já estava num bom patamar, mas este está num patamar ainda mais elevado. E porquê? Porque temos agora uma distância entre vias superior aqui na dianteira e temos também uma direção que se nota que está mais em contacto com o asfalto. Consegue-nos transmitir sensações que não acontecia na quinta geração. Quando nós começamos a atacar com um pouco mais de ímpeto estas estradas que circundam a Serra de Sintra, notamos que este é um Clio mais dinâmico do que todos aqueles que nós conhecemos, pelo menos sem ser as versões RS até agora. E isto leva-me à seguinte questão: não seria interessante os técnicos da Renault Sport voltarem a pegar no Clio e a darem-nos uma versão um pouco mais desportiva, porque parece que temos um chassi à altura do desafio, um verdadeiro tração dianteira francês, e poucos construtores fazem tão bem desportivos de tração dianteira como os franceses. Nem vale a pena nomear exemplos. Temos, por exemplo, a Renault com o Clio RS e também com o Megane RS. Temos a Peugeot com os 205 GTI e podia continuar os Clio Williams, os Citroën Saxo Cup, enfim, não faltam modelos que nos recordam que conduzir às vezes é mesmo o melhor remédio. Ou, por exemplo, um Peugeot 106 Rally. Enfim, carros clássicos, carros já têm mais de 30 anos, mas era bom ver novamente nos tempos atuais o Clio a dar boa conta de si.
Do ponto de vista do isolamento acústico, também demos um passo no sentido certo. Eu noto que este carro está mais silencioso, não só do ponto de vista do motor, mas também todos os ruídos aerodinâmicos e que surgem, sobretudo, da parte da cava das rodas. Eu andei vários quilómetros em autoestrada e posso dizer que a 120 km por hora e, por que não, até um pouco mais, sinto este Clio mais silencioso do que a anterior geração. E dito tudo isto sobre o comportamento, está na altura de nós falarmos das motorizações. Nesta primeira fase de lançamento, o Clio só vai ter duas versões de motorização disponíveis. Esta versão híbrida de 160 cavalos que nós testamos e um motor 1.2 TCE que nós já conhecemos de outros modelos maiores, como o Renault Austral. Oferece 115 cavalos de potência e está disponível com caixa manual ou caixa automática. Neste primeiro contacto, ficámos pela versão híbrida que, graças aos seus 160 cavalos de potência, oferece acelerações vigorosas e consumos bastante baixos. Anuncia apenas 3,9 litros por cada 100 km. Conseguem ouvir um motor de combustão? A resposta é não conseguem, porque neste momento eu estou a circular em modo 100% elétrico e este Clio é capaz de circular assim até 60% do tempo, sobretudo em cidade. Temos um motor de combustão, agora com 1.8 litros de capacidade e dois motores elétricos, um que serve como gerador de energia e outro que serve para locomover o nosso carro quando nós queremos ou não precisamos de andar com motor de combustão. A potência total combinada é de 160 cavalos. O motor elétrico, o principal, tem 50 cavalos de potência, o suficiente para, mesmo a velocidades acima dos 100 km por hora, nós não necessitarmos de gastar combustível. Como é que isto tudo se processa? De forma totalmente automática, nós não temos qualquer intervenção. A única coisa que nós precisamos de fazer é de colocar combustível no depósito deste Renault Clio, nomeadamente gasolina, e depois ele faz a alternância entre o motor elétrico e o motor de combustão de forma totalmente automática. Quando estamos em descidas como estas, ele desliga o motor de combustão e coloca energia na bateria com 1.4 kWh de capacidade. Para quê? Para depois, quando nós começamos a subir, ele, em vez de convocar o motor de combustão, convoca o motor elétrico e vá lá. Temos consumos bastante baixos, 3,9 litros por cada 100 km em ciclo WLTP e emissões de apenas 89 gramas por cada quilómetro. Tudo números que, se nós estivéssemos em Portugal, fariam com que este carro pagasse de ISV um valor muito baixo, porque eu acho que quanto mais eficientes são os carros, menos imposto devem pagar. Mas não é isso que acontece. A versão 1.2 a gasolina deste carro paga de ISV cerca de 550 euros, já esta versão, por emitir menos e por ser mais amiga do ambiente, vai pagar cerca de 4.000 euros. Faz sentido nenhum, mas enfim, é a fiscalidade portuguesa anacrónica, fiscalidade nacional. Para termos uma noção mais clara do desfazamento da fiscalidade automóvel portuguesa, não precisamos de ir muito longe. Basta passarmos a fronteira para o outro lado e percebermos que os preços do Renault Clio híbrido em Espanha começam nos 23.000 euros. 5.000 euros de diferença face àquilo que acontece aqui em Portugal. É verdade que esta versão E-Tech Full Hybrid é muito agradável de conduzir, fruto do motor elétrico e dos 160 cavalos, mas na minha opinião não vai ser esta a versão mais vendida em Portugal. Muito brevemente vai chegar ao mercado, numa segunda fase, as versões EcoG deste Clio, que é, como quem diz, as versões Bifuel, alimentadas a gasolina, mas também a GPL, a gás petrolífero liquefeito, um combustível que, como nós sabemos, custa sensivelmente 50% da gasolina, ou seja, nós vamos poder locomover o nosso Clio com um combustível 50% mais barato do que aquilo que é habitual. Resultado, ao final do mês vamos ter uma fatura de utilização do nosso carro muito mais reduzida. Ainda não existem preços para esta versão EcoG, mas se for aquilo que aconteceu com a quinta geração do Clio, nós podemos esperar diferenças de valores em torno dos 500 euros. Ou seja, se a versão base deste Clio custa 21.990 euros, então a versão EcoG, a versão Bifuel, deverá andar ali em torno dos 22.500 euros, o que é um valor bastante competitivo face a tudo aquilo que este modelo oferece. Além do mais,
vamos ter um motor de 3 cilindros com 1.2 litros de capacidade a oferecer cerca de 120 cavalos de potência. 120 cavalos de potência num modelo destas dimensões, acreditem, é mais do que suficiente para todas as pretensões. Mas não é a versão com caixa manual e a versão base que eu acho que vai ser a que mais vai vender. Eu acho que vai ser a versão EcoG, sim, a versão Bifuel, mas com a caixa automática e com o nível de equipamento Tecno. Por essa versão podem esperar algo em torno dos 25 mil euros e parece-me um pacote bastante completo em termos de equipamento, em termos de eficiência e custos de utilização para um modelo deste segmento. Mas vamos ter de esperar pelos valores finais para saber se esta minha expectativa corresponde ou não à realidade. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel, ao volante deste Renault Clio que já vendeu mais de 17 milhões de unidades em todo o mundo e só em Portugal vendeu mais de meio milhão. Esta sexta geração parece-me ter tudo para continuar a ser um verdadeiro sucesso de vendas. Mas em razãoautomóvel.com vocês vão encontrar a avaliação completa a este modelo com todos os pontos positivos e negativos e naturalmente toda a ficha técnica e preços para Portugal. Se gostaram deste vídeo já sabem o que é que têm de fazer se ainda não fizeram, que é subscrever o canal e ativar o sino das notificações. E se gostaram mesmo deste conteúdo, então também podem deixar um like. Vai ajudar o algoritmo a fazer com que mais pessoas encontrem este tipo de conteúdos, que nós nos esforçamos sempre para trazer em português e em primeira mão, não só ao nosso canal do YouTube, mas também ao nosso website. Espero que tenham gostado de estar na minha companhia. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um grande abraço e até ao próximo vídeo, ou até quem sabe até ao próximo Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt e que acontece todas as quartas-feiras, não só no nosso canal do YouTube, mas também em Spotify e em Apple Podcasts. E depois de ter dado toda esta homilia sobre as nossas plataformas, agora sim, vamos despedir. Um abraço, até ao próximo vídeo.